Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos esta história incrível de amor, paixão e redenção, eu preciso fazer um pedido especial para você que está me ouvindo agora. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Deixe seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Compartilhe este vídeo com aquela amiga ou amigo que adora uma história de romance apaixonante. E não se esqueça, comente aqui embaixo o que você achou da história. Suas opiniões são muito importantes para nós. Queremos saber o que você pensa. E para você que quer ainda mais exclusividade, torne-se membro do nosso canal. Os membros têm acesso antecipado às histórias, conteúdos exclusivos e participam de enquetes para escolher os próximos temas. É uma forma maravilhosa de fazer parte da nossa comunidade e apoiar o canal. Foi então que ela o viu. Ele estava sentado sozinho em uma mesa de canto, um copo de uísque descansando entre seus dedos longos. O homem tinha algo magnético. Talvez fosse a postura relaxada mas confiante, ou a forma como seus olhos percorriam o ambiente com uma curiosidade serena. Quando seus olhares se cruzaram, Catarina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele era absurdamente bonito. Cabelos escuros levemente despenteados, uma mandíbula forte que parecia esculpida, e aqueles olhos. Deus, aqueles olhos eram de um azul tão profundo e vibrante que pareciam guardar segredos de oceanos distantes. Antes que pudesse pensar duas vezes, Catarina levantou-se e caminhou até ele. A adrenalina da liberdade recém-conquistada ainda corria em suas veias. Desculpe a intromissão, ela disse, parando ao lado da mesa dele, mas preciso saber. Seus olhos são naturalmente desse azul impossível, ou você usa lentes especiais para seduzir mulheres desavisadas em bares? Os lábios dele se curvaram em um sorriso lento e devastador. 100% naturais, ele respondeu, a voz grave e aveludada. A sedução, no entanto, vem de outras qualidades. Quer se sentar e fazer sua própria avaliação? Catarina riu, sentindo o calor subir por seu pescoço. Ela se sentou. Sou Gabriel, ele estendeu a mão. Catarina, ela apertou, sentindo a firmeza e o calor daquela mão envolvendo a sua. A conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos. Gabriel tinha 38 anos, mas havia nele uma energia jovial misturada com a segurança de quem já viveu muito. Ele fazia perguntas inteligentes, ouvia com atenção genuína, e tinha um senso de humor afiado que a fazia rir até as lágrimas. Catarina se pegou falando sobre seus sonhos, seus medos, coisas que ela raramente compartilhava com alguém que acabará de conhecer. As horas passaram sem que eles percebessem. O bar começou a esvaziar, e quando olharam ao redor, eram quase os únicos clientes restantes. Acho que precisamos ir, Gabriel disse, mas seu olhar dizia o contrário. Eles saíram juntos para a rua escura. A noite estava ainda mais quente, ou talvez fosse a tensão que pulsava entre eles. Catarina parou sob a sombra de uma árvore, e quando se virou para se despedir, Gabriel estava ali, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Catarina, ele sussurrou, seus olhos azuis fixos nos dela com uma intensidade que a fez tremer. Gabriel, ela respondeu, mal conseguindo respirar. Ele inclinou-se e a beijou. Foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Os lábios dele eram firmes e exigentes, mas também incrivelmente gentis. As mãos de Gabriel deslizaram para sua cintura, puxando-a contra ele, e Catarina sentiu suas pernas fraquejarem. O beijo aprofundou-se, tornando-se mais urgente, mais necessário. As mãos dele exploravam suas costas, descendo pela curva de seu quadril, enquanto ela entrelaçava os dedos em seus cabelos escuros. O desejo crescia entre eles como uma onda impossível de conter. Gabriel a pressionou gentilmente contra a parede de tijolos, seu corpo firme e musculoso contra o dela. Catarina sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Diga que você quer isso, ele murmurou contra seus lábios,
sua respiração quente e acelerada. Eu quero, ela sussurrou, surpreendendo-se com sua própria audácia. Ali, na escuridão daquela rua silenciosa, eles se entregaram um ao outro com uma paixão avassaladora. Era precipitado, intenso, selvagem. Exatamente o que Catarina precisava para sentir-se viva novamente após meses de tensão e contenção. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes e atordoados, Gabriel tocou gentilmente seu rosto. Você é incrível, ele disse, e havia algo em sua voz que fazia Catarina acreditar que ele realmente sentia aquilo. Eles trocaram um último beijo suave antes de se despedirem. Catarina não pediu seu número, e ele não ofereceu. Algo naquela noite parecia completo em si mesmo, uma memória perfeita que não precisava de continuação. Mas enquanto caminhava para casa, com o corpo ainda vibrando e o coração acelerado, ela não conseguia parar de pensar nele. Amanhã chegou trazendo a promessa de novos começos. Catarina empacotou sua mala com roupas leves, biquínis, coloridos e livros que finalmente poderia ler por prazer. O resort na costa estava reservado há meses. Uma recompensa que ela prometera a si mesma quando tudo acabasse. O voo foi tranquilo, e quando o táxi finalmente passou pelo portão ornamentado do Azure Paradise Resort, Catarina sentiu todo o estresse dos últimos meses se dissolvendo. O lugar era espetacular. Bangalos brancos, espalhados por jardins tropicais exuberantes, uma praia particular com areia branca como açúcar, e ao centro, uma piscina infinita que parecia fundir-se com o oceano azul turquesa. Depois de fazer check-in e explorar seu quarto, espaçoso e elegantemente decorado com madeiras claras e tecidos brancos, Catarina trocou de roupa e foi direto para a piscina. Ela escolheu uma espreguiçadeira sob uma palmeira, ajustou seus óculos escuros e se deixou relaxar completamente pela primeira vez em meses. O sol acariciava sua pele bronzeada enquanto ela fechava os olhos, perdida em pensamentos que invariavelmente voltavam para a noite anterior. Gabriel. Aquele beijo. A forma como ele a tocará com uma mistura perfeita de desejo e reverência. Com licença, senhorita, uma voz masculina interrompeu seus devaneios. Catarina abriu os olhos e viu um garçom impecavelmente uniformizado segurando uma bandeja com um drink elaborado, abacaxi fresco, guarda-chuva colorido e tudo mais. Eu não pedi nada, ela disse, confusa. É cortesia do cavalheiro da mesa 15. O garçom apontou discretamente para o lado oposto da piscina. Catarina seguiu a direção indicada e sentiu seu coração parar. Gabriel. Ele estava lá, recostado em uma cadeira com uma camisa branca de linho aberta, exibindo um peito musculoso, bronzeado. Os mesmos olhos azuis impossíveis agora ocultos por óculos escuros aviador. Um sorriso lento e pecaminoso curvava seus lábios enquanto ele erguia seu próprio copo em um brinde silencioso. Catarina sentiu o sangue subir para seu rosto. Como isso era possível? De todos os resorts em todas as praias, ele estava aqui? Ela ficou paralisada, sem saber se aceitava o drink, se acenava, se fingia não conhecê-lo. Seu cérebro simplesmente se recusava a funcionar corretamente. Gabriel pareceu perceber seu dilema. Com a graça de um predador confiante, ele se levantou e caminhou ao redor da piscina em direção a ela. Cada passo era calculado, hipnotizante. As mulheres ao redor viravam-se para observá-lo passar, mas ele mantinha os olhos fixos apenas em Catarina. Quando finalmente parou ao lado de sua espreguiçadeira, ele tirou os óculos escuros e sorriu. Então, Catarina, sua voz era pura sedução. Estou começando a pensar que você está me seguindo. Primeiro o bar, agora meu resort. Seu resort? Ela conseguiu articular, ainda processando o fato de que ele estava realmente ali. Ah, desculpe, ele se ajoelhou ao lado dela, trazendo seu rosto ao nível do dela. O cheiro de sua colônia, algo amadeirado e incrivelmente masculino, invadiu seus sentidos. Deixei esse pequeno detalhe de fora ontem à noite. Mas você também não perguntou muito sobre minha vida,
se me permite observar. Catarina sentiu a garganta secar. Ele era o dono do resort? Aquele homem com quem ela... Cadê aquela mulher audaciosa e sem vergonha de ontem à noite? Gabriel provocou, seus olhos brilhando com diversão. A que fez piada com meus olhos e me beijou como se o mundo fosse acabar? Eu, você, isso é. Catarina começou a gaguejar, sentindo-se completamente exposta em seu biquíni sob aquele olhar penetrante. Relaxa, ele riu baixinho, a mão dele tocando levemente seu joelho em um gesto reconfortante que enviou ondas de calor por todo o seu corpo. O que você está fazendo aqui, Catarina? Vim descansar. Ela finalmente encontrou sua voz, embora ainda estivesse tremendo. Depois dos estudos. Eu precisava de uma pausa. E você? Eu moro aqui, ele disse simplesmente. Ou melhor, tenho uma suíte permanente. Trabalho, na verdade. Mas, ele se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro. Também sei me divertir quando encontro a companhia certa. Antes que Catarina pudesse responder, o celular de Gabriel tocou. Ele suspirou, verificando a tela. Preciso atender isso. Trabalho, ele se levantou, mas não antes de deixar seus dedos deslizarem deliberadamente pelo braço dela. À noite a gente se vê? Pode ser, Catarina respondeu, tentando soar casual, embora seu coração estivesse disparado. Cuidado com o sol, ele disse, já se afastando. Pode deixar, ela respondeu, sentindo uma onda de coragem. Para queimar, prefiro suas mãos na minha pele. Gabriel parou no meio do caminho e virou-se lentamente. O sorriso que iluminou seu rosto era absolutamente predatório. Ah, Catarina, ele disse, sua voz rouca. Aí está você. Logo logo vou lembrá-la disso. Ele piscou e desapareceu em direção ao edifício principal do resort, deixando Catarina completamente eletrizada, confusa e inexplicavelmente excitada. Seu corpo inteiro formigava. Havia algo naquele homem que a desarmava completamente. Uma conexão que ela não compreendia, mas que era impossível de ignorar. Quando ele chegava perto, ela sentia uma comoção entre suas pernas, um desejo intenso que a assustava e fascinava ao mesmo tempo. Quem era ele realmente? E por que tinha esse efeito devastador sobre ela? O resto do dia passou em um borrão de atividades. Catarina tentou se distrair explorando o resort, fazendo uma massagem no spa, caminhando pela praia. Mas seus pensamentos sempre voltavam para Gabriel, para suas mãos, sua voz, a forma como ele a olhava como se pudesse ver através dela. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Catarina voltou para seu quarto para se arrumar. Ela ficou parada diante do armário por longos minutos, indecisa. O que se veste para encontrar um homem que já conhece intimamente seu corpo, mas de quem você não sabe praticamente nada? Finalmente, escolheu um vestido curto de cor esmeralda que realçava sua pele bronzeada e seus olhos. Nada muito elaborado, afinal, ela não tinha certeza se realmente veria Gabriel, e não queria parecer desesperada. O bar do resort era chique e animado. Música ambiente, drinks coloridos, e hóspedes bem vestidos conversando animadamente. Catarina pediu um cosmopolitan e se instalou em um canto, observando as pessoas. E então ela ouviu. Gabriel estava no centro do bar, impecável em calças escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços musculosos. Mas ele não estava sozinho. 3 mulheres deslumbrantes o cercavam, rindo de algo que ele dissera, tocando de forma casual mas claramente interessada. Catarina sentiu uma pontada de ciúme que a surpreendeu. Ela não tinha direito nenhum de se sentir assim. Eles tinham passado uma noite juntos. Isso não significava nada. Ele podia fazer o que quisesse. E Quot, você não tem nada com ele, Quot, ela sussurrou para si mesma. E Quot, vocês não têm nada, e Quot. Ela virou-se deliberadamente, dando-lhe as costas, e focou em seu drink. Não ia ficar ali parada observando. Flertar com outras mulheres. Ela tinha mais amor próprio do que isso.
Meia hora se passou. Catarina conversou com alguns hóspedes, riu, bebeu mais um drink. Estava determinada a aproveitar a noite, com ou sem Gabriel. Então, uma voz familiar e profunda falou próximo ao seu ouvido. Vamos fingir que não nos conhecemos? Catarina se virou e lá estava ele, tão perto que ela podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos azuis. Ele sorria, mas havia algo calculista naquele sorriso. Não estou fingindo nada, ela respondeu, mantendo a voz firme. Só estou curtindo minha noite. Sozinha? Por enquanto. Gabriel pediu 2 drinks e se acomodou ao lado dela, como se fossem estranhos se conhecendo pela primeira vez. Então, está gostando do resort? Ele perguntou, seu tom casual mas seus olhos intensos. Está bem acima das minhas expectativas, Catarina respondeu, entrando no jogo. E você, vem sempre aqui? Ele riu. Algo assim. Estou aqui a trabalho, na verdade. Mas isso não significa que não possa me divertir também. Ah, sim. Catarina deu um gole em seu drink, sentindo a coragem do álcool. Vi que você já estava se divertindo bastante ali com suas amigas. Os olhos de Gabriel brilharam com diversão. Com ciúmes, Catarina? De jeito nenhum, ela mentiu. Só fazendo uma observação. Bem, ele se inclinou mais perto, sua coxa tocando a dela. Se você está se sentindo entediada, posso apresentá-la. Ou melhor, seus olhos percorreram o corpo dela lentamente. Todo esse arsenal está disponível se você quiser. Posso até chamar mais alguém, se preferir. Catarina sentiu o rosto esquentar. O comentário era provocativo, descarado e incrivelmente sexy. Eu sou monogâmica, ela disse, erguendo o queixo. Gabriel pareceu genuinamente surpreso. Sério? Então ele sorriu, aquele sorriso devastador, eu também posso ser. Se você quiser. Algo mudou no ar entre eles. A brincadeira deu lugar a uma tensão palpável. Talvez você deva parar de beber, Gabriel disse suavemente, notando que ela já estava em seu 3º drink. A menos que queira acordar com uma ressaca terrível amanhã. Talvez eu goste de arriscar. Catarina provocou. Tá, gatinha. Ele segurou seu queixo gentilmente. Não me tente. Ele pagou a conta e estendeu a mão para ela. Vamos dar uma volta? Catarina hesitou apenas por um segundo antes de colocar sua mão na dele. A noite estava perfeita. Uma lua cheia enorme pendia no céu, iluminando tudo com uma luz prateada e misteriosa. Gabriel a guiou pela praia particular do resort, seus pés descalços afundando na areia macia ainda morna do sol do dia. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, apenas o som das ondas suaves e o farfalhar das palmeiras ao vento. A mão de Gabriel segurava a dela com firmeza, seu polegar traçando círculos preguiçosos em sua pele. Você é diferente de qualquer mulher que já conheci, Gabriel disse finalmente, sua voz baixa e contemplativa. Diferente como? Real? Ele parou e virou-se para ela. Autêntica. Você não está tentando impressionar ninguém ou ser alguém que não é. Catarina riu suavemente. Talvez porque eu ainda não sei quem você realmente é, difícil tentar impressionar um mistério. O que você quer saber? Tudo, ela respondeu honestamente. Quem é Gabriel? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o oceano. Sou um homem que trabalha muito, ele disse finalmente. Que construiu tudo do zero. Que às vezes esquece de viver porque está muito ocupado sobrevivendo. E você? Quem é Catarina? Uma mulher que acabou de terminar anos de estudo, ela respondeu. Que está tentando descobrir quem ela é além de livros e provas. Que, ela parou, surpreendida com sua própria honestidade, está aprendendo a sentir de novo. Gabriel puxou-a para mais perto, suas mãos descansando na curva de seus quadris. E o que você está sentindo agora? Catarina mal conseguia respirar. O corpo dele estava tão próximo, tão quente, que estou enlouquecendo, ela sussurrou. Você me deixa completamente louca. Bom, ele murmurou contra seus lábios, porque você também está me deixando louco. Eles se beijaram ali, sob a lua,
com as ondas lambendo seus pés. Mas diferente do beijo urgente e desesperado da noite anterior, este era lento, exploratório, cheio de promessas. Gabriel aprofundou o beijo gradualmente, suas mãos subindo pelas costas dela, explorando cada curva. Catarina sentiu suas pernas fraquejarem e se agarrou a ele, seus dedos deslizando pela camisa dele, sentindo os músculos duros por baixo. Vem comigo, Gabriel sussurrou contra seus lábios. Ele a guiou mais adiante pela praia, para uma área completamente isolada, escondida por palmeiras e rochas. Era um pequeno paraíso particular, onde não havia absolutamente ninguém. Gabriel a pressionou gentilmente contra uma palmeira, seu corpo forte e quente contra o dela. O vestido de Catarina era fino e fácil de manejar. Ele pareceu notar isso imediatamente. Você usou isso de propósito, ele murmurou, seus dedos brincando com o zíper nas costas. Talvez, ela provocou, os olhos brilhando. Eles se perderam um no outro ali, na areia macia sob as estrelas. Gabriel era simultaneamente gentil e dominador. Atencioso mas apaixonado. Ele conhecia cada ponto sensível do corpo dela, cada toque que a fazia gemer de prazer. Quando ela começou a ficar mais vocal, perdida na intensidade do momento, Gabriel capturou sua boca em um beijo profundo. Baixinho, gatinha, ele sussurrou contra seus lábios, sua voz rouca, não queremos plateia. A combinação de suas palavras e suas mãos habilidosas fez Catarina ver estrelas. Ela agarrou-se a ele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que girava descontroladamente. Quando finalmente ficaram ali sentados na areia, ela no colo dele, ambos tentando recuperar o fôlego, Gabriel acariciou seus cabelos gentilmente. Gatinha manhosa, ele murmurou, beijando seu pescoço. Fogosa. Selvagem. Catarina riu suavemente, ainda tremendo. Vem pro meu quarto, Gabriel disse, não era um pedido mas sim um convite irrecusável. O quarto de Gabriel não era um quarto, era uma suíte presidencial que ocupava todo o último andar do edifício principal. Quando ele abriu a porta e acendeu as luzes, Catarina ficou literalmente boquiaberta. O espaço era imenso, com pé direito altíssimo, janelas do chão ao teto oferecendo uma vista deslumbrante do oceano banhado pela lua. Móveis elegantes em tons de cinza e branco, obras de arte nas paredes, uma varanda privativa com piscina de borda infinita. Havia até um piano de cauda em um canto. Meu Deus, Catarina sussurrou. Quem é você? Gabriel fechou a porta e virou-se para ela, aquele sorriso enigmático em seus lábios. Sou o dono dos seus prazeres, ele disse, aproximando-se como um predador, incluindo isso aqui. Antes que ela pudesse processar completamente o que ele quis dizer, Gabriel a puxou para um beijo que roubou todo o ar de seus pulmões. Ele a guiou através do quarto até um banheiro que parecia saído de uma revista de luxo. Mármore italiano, uma banheira enorme, e um box com múltiplos chuveiros. Ele abriu o chuveiro, ajustando a temperatura perfeitamente, e então começou a despir-se lentamente, seus olhos, nunca deixando-os dela. Cada movimento era calculado para provocá-la, e estava funcionando perfeitamente. Catarina tirou seu próprio vestido, deixando-o cair no chão. A forma como Gabriel a olhava fazia ela se sentir como a mulher mais desejável do mundo. Dentro do box, sob a água quente cascateando sobre eles, Gabriel foi ainda mais intenso. Suas mãos exploravam cada centímetro dela, lavando-a com uma reverência quase espiritual, mas também com um desejo primitivo. Aqui você pode gritar, ele murmurou contra seu ouvido, prensando-a contra a parede de mármore. Ninguém vai ouvir. E Catarina gritou. Gritou seu nome, gritou de prazer, perdeu-se completamente naquele homem que parecia conhecer seu corpo melhor do que ela mesma. Quando finalmente saíram do banho, com a pele corada e respirações ofegantes, Gabriel a envolveu em um hobby de banho incrivelmente macio e a levou para a cama enorme. Você está com fome? Ele perguntou, brincando com uma mecha de cabelo dela. Porque eu estou,
E preciso de você bem alimentada. Vai ser uma noite longa. Catarina riu, uma risada de pura satisfação. Você é impossível. E você adora Enzo. Ele ligou para o serviço de quarto, pedindo uma seleção de pratos que fez o estômago de Catarina roncar. Quando a comida chegou, apresentada em carrinhos elegantes como em um restaurante 5 estrelas, eles comeram, sentados na cama, conversando e rindo como velhos amigos. Tenho uma surpresa para a sobremesa, Gabriel disse com um sorriso malicioso. Ele levantou e voltou carregando uma tigela de chocolate derretido. O olhar que ele lançou para Catarina era pura sedução. Tire o hobby, ele ordenou suavemente. Com o coração acelerado, ela obedeceu. Gabriel pegou um pincel, mergulhou no chocolate quente e começou a pintar traços delicados em seu corpo, entre os seios, descendo pela barriga, nas conchas. Então, com a paciência de um artista, ele começou a lamber o chocolate, sua língua traçando cada linha, cada curva. Catarina se retorcia, suspirando e gemendo, perdida em um êxtase que parecia não ter fim. Minha vez, ela conseguiu dizer, pegando o pincel. Ela fez o mesmo com ele, explorando o corpo esculpido, saboreando a combinação do chocolate doce com o sabor salgado de sua pele. Gabriel ficou completamente tenso, seus músculos contraindo sob suas carícias. Você gosta de me desafiar, ele disse, a voz tensa. Gosto, ela respondeu provocativamente. Eu adoro isso, Gabriel a puxou para cima dele. Mas preciso ter controle de tudo. Tudo, Catarina. Seu prazer, seu corpo, tudo. As palavras dele eram dominadoras, mas havia também um cuidado subjacente. Ele queria dar prazer, não apenas receber. Ela se rendeu completamente, deixando-o tomar o controle, e foi levada a alturas de prazer que não sabia serem possíveis. Seus gemidos ecoavam pelo quarto enorme, cada vez mais altos, mais desesperados. Quando finalmente chegaram ao clímax juntos, foi como uma explosão de luz e calor que os deixou completamente exaustos e satisfeitos. Eles caíram na cama lado a lado, ofegantes, suados, completamente esgotados. Gabriel a puxou para seus braços, e Catarina aninhou-se contra seu peito, ouvindo as batidas fortes de seu coração. Fica, ele sussurrou. Onde eu iria? Ela murmurou sonolenta. Bom ponto. E assim, envoltos um no outro, eles adormeceram. Catarina acordou com o cheiro de café fresco e croissants quentes. Abriu os olhos lentamente, desorientada por um momento, até lembrar onde estava. A cama estava vazia ao seu lado, mas ainda morna. Ela se sentou, puxando o lençol para cobrir o corpo nu, e olhou ao redor. Gabriel estava próximo às janelas, já completamente vestido em um terno impecável cinza carvão, falando ao telefone em voz baixa. Ele gesticulava enquanto falava, claramente discutindo negócios. Havia uma intensidade nele agora, diferente do homem apaixonado da noite anterior. Este era o Gabriel executivo, o CEO, o homem de negócios. Quando ele desligou e se virou, encontrando Catarina acordada, seu rosto imediatamente suavizou. Bom dia, dorminhoca, ele disse, aproximando-se e beijando sua testa gentilmente. Pedi café da manhã. Para você. Está na varanda. Catarina olhou e viu uma mesa belamente arranjada com frutas tropicais, pães, frios, sucos de café. Você não vai comer comigo? Ela perguntou, notando que ele continuava de pé. Preciso ir? Ele fez uma careta. Reunião importante que não posso cancelar. Mas você fica à vontade. Pode ficar quanto tempo quiser, usar a piscina privativa, o que precisar. Considera-se em casa. Ele se inclinou para beijá-la adequadamente, um beijo longo e profundo que a fez lembrar de cada momento da noite anterior. Nos vemos mais tarde? Ele perguntou contra seus lábios. Ok. Foi tudo que Catarina conseguiu dizer, ainda zonza. E então ele se foi, deixando apenas o cheiro de sua colônia e memórias vívidas demais para serem sonhos.
Catarina levantou-se, colocou o robe e foi para a varanda. A vista era espetacular à luz do dia. O oceano se estendia infinitamente, de um azul cristalino que competia apenas com os olhos de Gabriel. Ela comeu lentamente, saboreando cada mordida, mas sua mente estava em outro lugar. Enquanto explorava a suíte, os armários cheios de roupas caras, a estante com livros de negócios e alguns romances surpreendentes, as fotografias dele em eventos elegantes, ela começou a entender a magnitude de quem Gabriel realmente era. Este não era apenas o dono do resort. Ele era alguém importante, poderoso, rico além de sua compreensão. E ela era uma recém-formada sem perspectiva clara do futuro, sem dinheiro, sem conexões. Ela tomou banho, vestiu seu vestido de ontem, que Gabriel havia cuidadosamente pendurado, e voltou para seu próprio quarto, levando consigo o cheiro dele em cada poro de sua pele e memórias que a faziam sorrir involuntariamente. O dia passou em um borrão agradável. Catarina nadou, leu, almoçou na praia. Mas seus pensamentos sempre voltavam para Gabriel. Ela se pegou procurando com os olhos, esperando vê-lo aparecer a qualquer momento. Ele não apareceu durante todo o dia. Quando Catarina voltou para seu quarto no final da tarde, encontrou uma caixa grande e elegante sobre sua cama, com um envelope apoiado em cima. Seu coração acelerou. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. A caligrafia era masculina e confiante. E quote: Catarina, esta noite há um evento importante no resort. Seria uma honra ter você ao meu lado. Se aceitar, vista isso e me encontre no salão principal às 20 horas. Até logo, Gabriel. E quote. Catarina abriu a caixa com cuidado e prendeu a respiração. Dentro havia um vestido que só podia ser descrito como obra de arte. Era de seda pura, em um tom de azul profundo que lembrava exatamente os olhos de Gabriel. O corte era elegante e sensual, com as costas completamente nuas, caindo em uma cascata fluida até o chão. Junto com o vestido havia sapatos de salto alto perfeitamente combinando, joias delicadas mas claramente caras, e até mesmo lingerie de renda francesa. Catarina sentou-se na cama, segurando o vestido contra si. Isso era loucura. Ela mal conhecia aquele homem. 5 dias atrás, ela nem sabia que ele existia, e agora? Mas mesmo enquanto sua mente racional gritava cautela, seu coração acelerava de antecipação. Havia algo em Gabriel que a puxava irresistivelmente, como a lua puxa as marés. Ela decidiu confiar em seu instinto. Às 7h30, Catarina começou a se arrumar. Tomou um banho longo, deixou seus cabelos caírem em ondas suaves pelos ombros, aplicou uma maquiagem sutil mas elegante. Quando finalmente vestiu o vestido, mal reconheceu a mulher no espelho. A seda abraçava cada curva de seu corpo perfeitamente, como se tivesse sido feita sob medida. As costas nuas desciam até a curva de sua cintura, ousada mas sofisticada. Os sapatos a faziam parecer ainda mais alta e confiante. Ela se sentia como uma princesa. Ou talvez como Cinderela, prestes a descobrir que o relógio estava prestes a bater meia-noite. O salão principal do resort estava transformado. Luzes cintilantes pendiam do teto. Música clássica ao vivo enchia o ar, e centenas de pessoas elegantemente vestidas circulavam com taças de champanhe. Havia algo de cerimônia no ar, uma eletricidade de expectativa. Catarina parou na entrada, subitamente nervosa. Todos ali pareciam pertencer àquele mundo de luxo e sofisticação. E ela? Catarina. Ela virou-se e ali estava Gabriel, absolutamente deslumbrante em um smoking preto perfeitamente cortado. Seus cabelos estavam penteados para trás, acentuando seus traços fortes, e aqueles olhos azuis brilhavam com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Mas não era apenas sua aparência que a deixou sem palavras. Era a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no salão inteiro. Você está... Ele parou na frente dela, seus olhos percorrendo cada centímetro dela com apreciação. Absolutamente deslumbrante. O vestido é perfeito,
Catarina disse suavemente. Como você sabia meu tamanho? Um sorriso malicioso curvou seus lábios. Digamos que tenho ótima memória tátil. Ela corou, e ele riu baixinho. Vem, Gabriel ofereceu seu braço. Tem algumas coisas que preciso te contar. Ele a guiou através do salão, e Catarina não pôde deixar de notar como todos os olhares se voltavam para eles. Havia sussurros, curiosidade clara nos rostos das pessoas. Gabriel a levou até um palco pequeno montado em uma extremidade do salão. Havia um microfone ali, e de repente Catarina percebeu que ele ia fazer um discurso. Gabriel, o que está acontecendo? Ela sussurrou. Confia em mim? Ele perguntou, segurando suas mãos. Eu acho que sim. Então só fique ao meu lado. A música parou, e um homem mais velho em terno impecável subiu ao palco, pedindo a atenção de todos. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz amplificada pelo microfone. É um prazer dar boas-vindas a todos vocês esta noite. Estamos aqui para celebrar mais um ano excepcional do Azure Paradise Resort, que pelo terceiro ano consecutivo está concorrendo ao prêmio de melhor resort de luxo da América Latina. Aplausos educados ecoaram pelo salão. E agora, o homem continuou. Gostaria de convidar ao palco o homem responsável por tornar tudo isso possível, nosso CEO e fundador, Gabriel Almeida. O coração de Catarina parou. CEO. Fundador. As palavras ecoaram em sua mente enquanto Gabriel soltava as suas mãos e subia ao palco com a confiança natural de alguém acostumado a liderar. Boa noite a todos, Gabriel falou ao microfone, sua voz ressoando pelo salão. É sempre um prazer ver tantos rostos familiares aqui. Este resort é mais do que um negócio para mim. É um sonho que construí do zero. Tijolo por tijolo, decisão por decisão. Ele falou sobre os desafios, os sucessos, a visão para o futuro. Sua voz era confiante, apaixonada. Este era um homem que sabia exatamente quem era e o que queria. Catarina o observava, fascinada e um pouco assustada. Quem era esse homem com quem ela tinha sido tão íntima? Esse CEO bilionário que comandava impérios enquanto ela mal sabia o que fazer com sua própria vida? Mas esta noite, Gabriel disse, e seus olhos encontraram os dela na multidão, quero compartilhar algo pessoal. Nos últimos dias, conheci alguém que me lembrou porque faço tudo isso. Alguém que me fez lembrar que a vida não é só sobre negócios e sucessos. É sobre conexões reais, momentos genuínos, e ter a coragem de seguir seu coração. Ele desceu do palco e caminhou diretamente até Catarina, estendendo a mão para ela, com o coração martelando. Ela aceitou, e ele a conduziu de volta ao palco sob os olhares curiosos de todos. Esta, Gabriel disse, sua voz suave mas clara, é Catarina. A mulher que roubou meu coração em uma noite. E que, desde então, vem transformando minha vida de formas que eu não sabia serem possíveis. O salão inteiro explodiu em murmúrios. Catarina sentia o rosto em chamas, completamente exposta, mas Gabriel segurava sua mão com tanta firmeza que ela encontrou coragem naquele toque. Gabriel, ela sussurrou, o que você está fazendo? Sendo honesto, ele respondeu simplesmente, antes de se virar novamente para a plateia. Então brindem conosco, celebrem conosco, e me perdoem por estar distraído ultimamente. Risadas ecoaram, e todos ergueram suas taças. Gabriel puxou Catarina do palco enquanto a banda começava a tocar uma valsa suave. Dança comigo? Ele perguntou. Ainda atordoada, Catarina deixou-se ser guiada para a pista de dança. Gabriel a puxou para perto, uma mão firme em sua cintura nua, a outra entrelaçada com a dela. Você está maluco? Ela sussurrou enquanto eles começavam a dançar. Por que fez isso? Porque é verdade, ele disse simplesmente, seus olhos azuis fixos nos dela. Você roubou meu coração. Catarina. Completamente. Mas você mal me conhece. Eu mal te conheço. Às vezes você simplesmente sabe, Gabriel murmurou, girando-a graciosamente. E eu sei. Enquanto dançavam,
Catarina sentia todas as emoções possíveis competindo dentro dela. Medo, excitação, confusão, desejo. Este homem era tão intenso, tão avassalador. Na cama, nos negócios, em tudo. Você me assusta, ela admitiu. Bom, ele sorriu, porque você também me assusta. E eu adoro isso. A noite continuou em um borrão de conversas educadas com pessoas importantes cujos nomes Catarina imediatamente esquecia, mais champanhe do que ela deveria beber, e a presença constante e reconfortante de Gabriel ao seu lado. Ele a apresentava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, sua mão sempre tocando-a, na cintura, nas costas nuas, entrelaçada com a dela. Era possessivo mas também protetor, e Catarina se pegou relaxando naquele papel, mesmo que ainda não compreendesse completamente o que estava acontecendo. Quando a noite finalmente terminou, Gabriel a levou de volta para sua suíte. Mas desta vez, não havia urgência. Não havia pressa. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias, sonhos, medos. Gabriel contou sobre como construiu seu império do nada, trabalhando 18 horas por dia, arriscando tudo. Falou sobre a solidão que vinha com o sucesso, as pessoas que só o queriam por seu dinheiro ou conexões. Catarina falou sobre seus anos de estudo, as dúvidas sobre seu futuro, o medo de não ser suficiente em um mundo tão competitivo. E quando finalmente se beijaram, foi diferente de todas as outras vezes. Era mais suave, mais íntimo, carregado de emoções que iam muito além do desejo físico. Eles fizeram amor lentamente, explorando cada toque, cada suspiro, como se tivessem todo o tempo do mundo. Quando finalmente adormeceram, enroscados um no outro, Catarina sentiu algo que não esperava sentir tão cedo. Ela estava se apaixonando. Catarina acordou nas primeiras horas da manhã com o coração apertado. A suíte estava silenciosa, Gabriel ainda dormia profundamente ao seu lado, um braço possessivamente envolto em sua cintura. Ela observou seu rosto relaxado no sono, as linhas de preocupação suavizadas, os lábios levemente entreabertos. Ele parecia mais jovem assim, mais vulnerável. E foi exatamente isso que a aterrorizou. Tudo estava acontecendo rápido demais. 5 dias. Apenas 5 dias e sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. Este homem intenso, poderoso, avassalador tinha entrado em sua vida como um furacão, e ela estava sendo arrastada sem nenhum controle. Ele falava em roubar corações, em transformar vidas. Mas e se fosse apenas isso para ele? Mais uma aventura. Mais uma conquista. Homens como Gabriel viviam em um mundo diferente. Um mundo onde pessoas como ela eram apenas passatempo temporário. Com cuidado para não acordá-lo, Catarina deslizou para fora da cama. Recolheu suas roupas espalhadas pelo chão. Vestiu-se em silêncio e saiu da suíte, fechando a porta suavemente atrás de si. Eram 5 da manhã. O resort ainda dormia, apenas alguns funcionários circulando silenciosamente. Catarina voltou correndo para seu quarto, fez sua mala às pressas, e pediu um táxi na recepção. Ela precisava ir embora. Precisava de espaço para pensar, para processar tudo o que havia acontecido. Antes que fosse tarde demais, antes que ela se machucasse. Porque se ficasse mais um dia, mais uma noite, ela sabia que não teria forças para partir nunca mais. 2 horas depois, Catarina estava em um voo de volta para São Paulo, olhando pela janela enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela havia deixado apenas um bilhete na recepção. E quote: obrigada por tudo. Foi mágico. Mas preciso voltar para minha vida real. Catarina. Gabriel acordou sozinho. Por um momento, ele apenas deitou ali, esperando ouvir o som do chuveiro ou Catarina na varanda. Mas a suíte estava silenciosa demais, vazia demais. Ele se levantou rapidamente, verificando o banheiro, a varanda, até mesmo o closet. Nada. As roupas dela tinham sumido. Um frio atravessou seu peito. Ela tinha ido embora.
Gabriel pegou o telefone e ligou para a recepção. A hóspede do quarto 237, Catarina Santos, ela fez check-out? Sua voz estava mais dura do que pretendia. Sim, Sr. Almeida. A recepcionista respondeu nervosamente. Ela partiu às 5 da manhã. Deixou um bilhete para o senhor. Gabriel desceu até a recepção de Robe e chinelos, assustando a pobre recepcionista. Ele leu o bilhete 3 vezes. Cada palavra perfurando mais fundo. Preciso voltar para minha vida real. Como se o que eles tinham não fosse real. Como se ele não tivesse aberto seu coração pela primeira vez em anos. Gabriel estava furioso. E magoado. E determinado. Ele ligou para seu assistente. Preciso de um endereço. Catarina Santos, recém-chegada de São Paulo. Quero toda a informação que conseguir encontrar. Agora. 3 horas depois, Gabriel estava em seu jato particular rumo a São Paulo, com o endereço em mãos e fogo no peito. Ninguém simplesmente saía de sua vida assim. Não sem uma explicação adequada. E certamente não a mulher que ele estava. Ele parou, respirando fundo. A palavra era assustadora, mas não menos verdadeira. Amando. Ele estava se apaixonando por ela. Talvez já estivesse completamente apaixonado. E Gabriel Almeida não desistia do que queria. Nunca. O apartamento de Catarina era pequeno e simples, um contraste gritante com a suíte luxuosa onde ela havia passado as últimas noites. Ela estava no sofá, ainda de pijama às 3 da tarde, tentando convencer-se de que tinha feito a coisa certa. A campainha tocou. Catarina franziu a testa. Ela não estava esperando ninguém. Talvez fosse o entregador com a comida que ela tinha pedido. Ela abriu a porta e seu coração parou. Gabriel estava ali, ainda impecável apesar da viagem. Mas seus olhos azuis ardiam com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Como você? Ela começou. Me achou? Ele terminou, entrando sem ser convidado. Sou bilionário, Catarina. Tenho recursos. Ela fechou a porta, de repente muito consciente de seu pijama desbotado e cabelo bagunçado. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Ele virou-se para ela, e havia algo selvagem em sua expressão. O que estou fazendo aqui? Sua voz era baixa, perigosa. Você saiu. Simplesmente saiu sem uma palavra. Sem uma explicação, depois de tudo que compartilhamos. Foi só uma semana, Catarina disse, mas sua voz vacilou. Foi intenso. Demais. Eu precisava de espaço. Espaço, Gabriel repetiu, como se a palavra fosse veneno. Ele deu um passo em direção a ela. Você acha que isso foi só diversão para mim? Algum tipo de aventura de férias? Eu não sei o que foi. Catarina explodiu, todos os sentimentos contidos nos últimos dias jorrando para fora. Você é demais, Gabriel. Você tem tudo, dinheiro, poder, sucesso. E eu? Eu mal sei o que vou fazer da minha vida. Somos de mundos completamente diferentes. E daí? Ele praticamente rugiu. E daí que homens como você não ficam com mulheres como eu? Ela gritou de volta. Isso foi uma fantasia, uma fuga da realidade. Mas eventualmente você vai acordar e perceber que não faz sentido. Que eu não pertenço ao seu mundo. Gabriel a segurou pelos ombros, não com força, mas com determinação. Escuta o que vou te dizer, e escuta bem. Seus olhos azuis perfuravam os dela. Eu não estou brincando. Não estava me divertindo. O que sinto por você é real, Catarina. Mais real do que qualquer coisa que já senti na vida. Gabriel. Não, ele não a deixou interromper. Construí um império do zero. Consegui tudo o que quis na vida através de trabalho duro e determinação. Mas nada disso significava nada até te encontrar. Você me faz sentir vivo de uma forma que eu nem sabia ser possível. Lágrimas escorriam pelo rosto de Catarina agora. Você me assusta, ela sussurrou. A intensidade de tudo isso me assusta. Eu sei, Gabriel suavizou,
limpando suas lágrimas com os polegares. Também me assusta. Mas sabe o que é mais assustador? A ideia de te perder. De deixar você ir embora porque estamos com medo. Não sei se consigo ser o que você precisa. Você já é tudo que eu preciso. Ele disse com tanta convicção que ela quase acreditou. Casa comigo. Catarina prendeu a respiração. O quê? Casa comigo, Gabriel repetiu, e pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade em seus olhos. Eu sei que é cedo. Sei que é louco. Mas quando você sabe, você sabe. E eu sei que quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Gabriel, isso é insano. Catarina balançou a cabeça, mesmo que seu coração estivesse acelerando. Você não pode simplesmente pedir alguém em casamento depois de uma semana. Por que não? Ele tinha aquele sorriso teimoso agora. Regras são para pessoas sem coragem. Eu tenho coragem. A questão é, você tem? Catarina o encarou, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Este homem impossível, intenso, avassalador, estava ali, em seu apartamento minúsculo, pedindo-a em casamento. E contra toda lógica, contra todo bom senso, ela sentiu algo se acalmar dentro dela. Como se tivesse finalmente chegado em casa. Estou apaixonada por você, ela admitiu, as palavras saindo em um sussurro. Completamente, loucamente. Apaixonada. E isso me aterroriza. Eu também. Gabriel a puxou para mais perto. Casa comigo, Catarina. Me dá a chance de te provar todo dia pelo resto das nossas vidas que isso é real. É cedo demais, ela protestou fracamente. Então casa comigo daqui a 6 meses, ele contra-argumentou. Ou 1 ano. Só diz sim. Diz que vai tentar. Catarina olhou nos olhos azuis que a atormentavam desde aquela primeira noite no bar. Viu promessas ali, e esperança, e um amor tão intenso quanto tudo mais naquele homem. E percebeu que já havia decidido. Provavelmente já tinha decidido naquela primeira noite, quando ele a beijou sob as estrelas. 6 meses, ela disse finalmente. Me dê 6 meses para ter certeza. 6 meses, Gabriel concordou, mas seus olhos brilhavam com triunfo. Ele sabia que tinha vencido. Ele a beijou então, e foi como voltar para casa depois de estar perdida por muito tempo. Catarina se derreteu. Contra ele, toda resistência desaparecendo. Eles fizeram amor ali mesmo no sofá pequeno, depois no chão, depois finalmente na cama estreita que mal cabia. Os dois. Era desesperado e intenso, cada toque uma promessa, cada beijo um compromisso. E quando finalmente deitaram exaustos nos braços um do outro, Catarina soube que havia feito a escolha certa. Às vezes a vida não segue planos. Às vezes você conhece alguém e seu mundo vira de cabeça para baixo. E às vezes, muito raramente, você tem a coragem de abraçar a loucura e saltar no desconhecido. Gabriel era sua loucura. E ela ia mergulhar de cabeça. O vestido era de renda francesa delicada, abraçando cada curva antes de cair em uma cauda leve. As costas eram nuas, exatamente como Gabriel gostava, terminando na curva sensual de sua cintura. Catarina estava descalça na areia branca, segurando um buquê de orquídeas brancas, seu cabelo solto dançando na brisa marinha. Eram apenas 20 pessoas, família próxima e os amigos mais íntimos. A cerimônia acontecia ao pôr do sol na praia particular do resort, com o oceano como testemunha e o céu pintado em tons de laranja e rosa. Gabriel esperava por ela no altar improvisado, impecavelmente vestido em linho branco que contrastava lindamente com sua pele bronzeada. Mas eram seus olhos que prendiam toda a atenção de Catarina, aqueles olhos azuis impossíveis que a faziam derreter desde o primeiro momento. Quando ela começou a caminhar em direção a ele, acompanhada apenas pelo som das ondas e um violino suave. Lágrimas brilhavam nos olhos de Gabriel. Você está. Ele sussurrou quando ela finalmente chegou ao seu lado. Não existem palavras. Linda? Ela sugeriu com um sorriso travesso. Minha, ele corrigiu, pegando suas mãos.
A cerimônia foi curta e simples. Eles trocaram votos que escreveram um para o outro, promessas de amor, paciência e aventura. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Gabriel a puxou para um beijo que arrancou. Aplausos e assobios dos convidados. Senhora Almeida, ele murmurou contra seus lábios. Senhor Almeida, ela respondeu, e então gritaram juntos de alegria, correndo para o mar ainda vestidos, rindo. Como crianças. A festa foi perfeita, íntima e alegre, exatamente como eles queriam. Mas quando finalmente puderam escapar, Gabriel a levou para seu iate particular ancorado na baía. A embarcação era magnífica, todo em mogno e acabamentos em ouro, com uma suíte principal que parecia um quarto de hotel 5 estrelas. Mas era a vista de 360 graus do oceano infinito que tirava o fôlego. Nossa lua de mel, Gabriel anunciou, abrindo uma garrafa de champanhe enquanto o iate começava a se afastar lentamente da costa. 2 semanas, apenas nós dois, o oceano, e absolutamente nenhuma responsabilidade. Perfeito, Catarina suspirou, encostando-se nele. Eles beberam champanhe na proa, observando as estrelas começarem a aparecer no céu escurecido. Gabriel contava histórias sobre constelações, suas mãos nunca deixando de acariciar o braço dela, suas costas nuas. Quando finalmente foram para a suíte, havia pétalas de rosa espalhadas pela cama enorme, velas perfumadas, iluminando o espaço suavemente. Romântico, Catarina provocou. Eu tenho meus momentos, Gabriel sorriu, mas então sua expressão ficou séria. Catarina, eu quero que você saiba, esses 6 meses foram os melhores da minha vida. Os meus também, ela admitiu suavemente. E todos os que virão serão ainda melhores, ele prometeu. Porque agora você é minha esposa. E vou passar cada dia te lembrando de como sou sortudo. Eles se amaram lentamente naquela noite, explorando, saboreando, sem pressa. Era diferente das outras vezes. Havia uma profundidade nova, uma certeza. Eles pertenciam um ao outro agora, completa e irrevogavelmente. Gabriel a levou a alturas de prazer que a fizeram chorar de alegria. E quando finalmente chegaram ao clímax, juntos, foi como se 2 almas se fundissem em uma. Nos dias seguintes, eles fizeram amor em cada canto do iate, no convés sob as estrelas, no jacuzzi com vista para o oceano infinito, na cozinha gourmet entre risadas e comida espalhada, de volta à suíte onde passavam as manhãs preguiçosas entrelaçados. Gabriel era tudo que Catarina imaginara e mais. Intenso e apaixonado, mas também surpreendentemente gentil. Dominador, mas sempre atento às suas necessidades. Ele a desafiava, a fazia rir, a fazia pensar. E ela descobriu que podia ser tudo o que ele precisava também. Sua âncora quando o trabalho ameaçava consumi-lo. Sua aventura quando a vida ficava monótona. Sua paz quando o mundo se tornava caótico demais. Em uma tarde particularmente quente, deitados nus na cama com lençóis emaranhados e corpos brilhando de suor, Catarina traçou círculos preguiçosos no peito de Gabriel. Você se arrepende? Ela perguntou suavemente. De ter ido atrás de mim quando fugi? Gabriel capturou sua mão, levando-a aos lábios. Nunca, ele disse com convicção absoluta. Melhor decisão que já tomei na vida. E olha que eu tomei muitas decisões importantes. E quanto a ter me pedido em casamento depois de uma semana? Ele sorriu, aquele sorriso devastador que ainda fazia seu coração pular. Especialmente não me arrependo disso. Ele a virou, colocando-se sobre ela, seus olhos azuis fixos nos dela, com aquela intensidade familiar. Sabia desde aquela primeira noite no bar. Você era minha. Sempre seria. Possessivo, ela provocou. Completamente, ele admitiu sem vergonha. E você adora Enzo. Ela riu porque era verdade. Amava a intensidade dele, a paixão, a forma como ele a fazia sentir como se fosse a única mulher no mundo. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo facilmente agora, naturalmente. Eu te amo, Gabriel respondeu,
beijando-a profundamente. Minha esposa. Minha Catarina. Meu coração. E enquanto o iate deslizava suavemente pelas águas azuis infinitas, com o sol se pondo em um espetáculo de cores. No horizonte, eles se perderam um no outro mais uma vez. Era apenas o começo de sua história. Haveria desafios pela frente, sempre havia. Dois mundos diferentes se fundindo nem sempre seria fácil. Mas eles tinham algo que muitos passavam a vida inteira buscando. Um amor verdadeiro, intenso, avassalador. O tipo de amor que fazia você acreditar em destino, em almas gêmeas, em felizes para sempre. E enquanto Catarina caía no sono nos braços fortes de Gabriel, ouvindo o som rítmico de seu coração e o balanço suave do oceano, ela soube com absoluta certeza. Ela estava exatamente onde deveria estar. Finalmente, completamente, perfeitamente em casa.